寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, né, a teoria de hoje é: e se a Argentina fosse uma monarquia? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, né, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada assim, aconteceu porque eu quis, entende? Sempre pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para nossa teoria acontecer. Senão não ia ter motivo para ter esse quadro. Beleza? E eu também pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e, por último, as conclusões. E sempre dou um contexto, né, quando precisa. Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E sim, por incrível que pareça, a Argentina, ela quase foi uma monarquia. Eles tinham um plano chamado Plano del Inca, que para a independência ali da Espanha, eles iriam colocar um descendente de um Inca importante no poder. Só que eles não queriam colocar em Buenos Aires, eles queriam colocar em Cusco. Ou seja, isso iria, né, mudar muita coisa. Mas aconteceu que não deu certo, até porque muitas pessoas também, né, muitos argentinos já estavam começando a reclamar que eles não queriam servir a casta chocolate, né, por causa da cor da pele dos incas. Então eles tentaram novamente, só que dessa vez abandonando o plano de colocar um inca no poder e colocar um europeu, um descendente de europeu, mais precisamente falando, mas acabou que também não virou. E acabou, né, que virou uma república ali logo de início. Mas e como seria se isso tivesse dado certo, né? Primeiro colocar já começar com o Inca no poder não europeu. Vamos lá, vamos supor, né, que beleza, o argentino que arquitetou tudo aí consiga colocar o Inca no poder. E por mais que vocês estejam pensando, mas o Inca, como é que ele vai falar espanhol? Não se preocupa, pois esse Inca que foi selecionado para estar no poder, ele era considerado um preso político, ele estava preso na Espanha e ele estava preso já por 40 anos. Então, se ele não soubesse falar um A espanhol também, pelo amor, né? Mas né, ele estava 40 anos preso na Espanha, então com toda certeza ele deve ter aprendido espanhol, nem que tenha sido à força. Então tá, vamos supor que ele tenha sido colocado lá, mas a ideia de colocar ele em Cusco não tenha dado certo, afinal os peruanos e os outros países, os chilenos, aí não tenham aceitado ceder território para a Argentina, e com isso ele teria que ficar em Buenos Aires mesmo. Beleza. Bem, no início eu acredito que causaria um certo estranhamento, né? Afinal a maioria dos argentinos, né, eles se consideram brancos, mas, né, iria sim ter um estranhamento de qualquer modo. E bem, isso até poderia criar um sentimento nacional no início, né? Eu digo um pouco antes do estranhamento, né? Afinal, um Inca, os caras já estavam aqui, os descendentes ali, os descendentes dos Incas iriam ficar muito satisfeitos, mas já os descendentes dos europeus não iriam ficar satisfeitos, e isso poderia acabar, né, criando uma impopularidade apenas por motivos raciais. Sim, apenas por isso. E aí, né, a partir já de uns 5 ou uns 10 anos ali deste Inca no poder, teríamos aí que pensar no seguinte, né, porque a impopularidade já podia estar começando a pipocar. E o que poderia acontecer era o seguinte: aqui poderiam ter 2 inícios, sim, 2 inícios que poderiam mudar totalmente a história da Argentina. O primeiro início seria uma revolta
uma revolta contra o rei Inca, e os brancos ali pudessem acabar tirando o cara do poder simplesmente por ele não ser branco, e isso poderia acabar dividindo a Argentina em duas, ou então esse Inca aí, ele poderia acabar se casando com uma mulher branca e com isso tendo um filho mestiço, o que provavelmente seria mais aceito, né? Mais aceito entre aspas, apesar de alguns acabarem virando o nariz. Eles poderiam, a maioria ali poderia acabar pensando, beleza, tem um branco, tem um Inca, isso que fez o nosso país e é isso que vai continuar mantendo o nosso país vivo, um pensamento um tanto quanto de boas, né? E com isso, beleza, a partir deste momento em que o rei Inca pudesse se casar com uma mulher branca, isso poderia acabar acalmando os ânimos no início. Mas se o filho ou a filha quisesse manter uma linhagem só com pessoas brancas, isso poderia desagradar o outro lado também. Então eu acredito que teria que sempre ficar intercalando, né? Sempre com um nativo e um branco, seja homem ou mulher, não importa qual seja qual. E com isso, beleza, isso poderia dar uma acalmada nos ânimos e seguindo aí a vida, né? Tempo vai, tempo vem. Chegamos à Guerra do Paraguai, porque, né, querendo ou não, a Argentina também participou, mas quem fez o grosso mesmo aí foi o Brasil. Mas teríamos um diferencial aqui, e qual seria esse diferencial? Seria que Solano Lopes, ele poderia acabar incentivando um movimento republicano dentro da Argentina, para a Argentina não se interferir muito na guerra. Então, com isso, poderia criar uma sementinha ali, que eu já vou usar futuramente nessa teoria, poderia acabar criando uma sementinha republicana aí, e com isso, né, a Argentina, não digo que ela estaria fora da Guerra do Paraguai, mas provavelmente eles não iriam investir tanto, porque eles precisariam conter uma revolta republicana antes, né, que o Império Argentino caia, e Solano Lopes ganhe um aliado. E por que não fazer uma teoria, hein? Algo relacionado à Guerra do Paraguai. Enfim, tempo vai, tempo vem, nós não vamos alterar nada aqui. Os republicanos, eles acabam sendo perseguidos, mas ainda assim acaba ficando essa sementinha. E quando o Império do Brasil cai, eu acredito que poderia sim acabar tendo um segundo levante republicano. Talvez, quem sabe, seria apoiado até mesmo pelo próprio Brasil. Afinal, Marechal Deodoro poderia sim fazer da Argentina ali um país, né, como eu posso dizer, algo influente. Ele poderia ali ter uma grande influência na Argentina se ele ajudasse a liderar um golpe ali contra a monarquia argentina. E com isso, vamos supor que aconteça aí uma micro guerra civil, né? Alguns incidentes duradouros, né? Não vamos colocar como uma guerra civil, mas vamos colocar aí como um levante republicano e diversos conflitos espalhados aí por todo o país, né? Por toda a Argentina. Mas eu acredito que depois de uns 1 ano e meio, 2 anos, acho que essa revolta republicana aí já estaria toda cessada, né? Já estaria toda zerada. E adiantando já para a Primeira Guerra Mundial, acredito que nós não precisaríamos fazer muita coisa aqui. Talvez a Argentina, vamos colocar a Argentina em uma posição neutra, afinal era a briga das monarquias, né? E não teria o porquê a Argentina se interferir. A não ser que, lógico, alguns voluntários vão para a Alemanha, ou alguns outros voluntários vão defender o Reino Unido, ou então, sei lá, alguns outros voluntários tentam ir para a Espanha, não sei. Enfim, ficar de olho ali, ver o que está acontecendo na Espanha, estudar, pegar mais influências e com isso gerar outras ideias, outra sementinha aí. Quem sabe da história da Espanha já sabe onde eu estou querendo chegar. E com isso, adiantamos um pouco, não alteramos a Primeira Guerra Mundial,
Beleza, agora já indo aí para os anos 30, né, mais precisamente em 1936, com a Falange, os argentinos que estavam ali na Espanha, eles poderiam ali ter contato com a Falange espanhola e tentar trazer esse movimento lá para a Argentina, mas eu acredito que isso daria ruim, eu acredito que os falangistas eles seriam perseguidos, na verdade não tanto, tá? Eu acredito que os falangistas eles seriam usados ali apenas para fazer uma oposição aos comunistas, né, que provavelmente teriam ganhado um certo apoio ali com o início da União Soviética e com a Revolução Russa e de certa forma ali, né, alguma influência direta ou indiretamente dos respingos aí de Lenin e de Stalin e Trotsky ao redor do mundo. Poderia sim ter um levante comunista na Argentina, mas a monarquia poderia acabar perseguindo eles e prendendo e rotulando talvez até mesmo o comunismo aí como um crime capital digno aí de pena de empacotamento, né, se é que vocês me entendem. Então, com isso, mas ainda assim iriam restar guerrilhas comunistas por aí, apesar de não serem guerrilhas comunistas no sentido de preservar os indígenas, afinal teria literalmente um indígena, né, falando a grosso modo, no poder, mas sim uma guerrilha comunista para tirar a monarquia do poder e instaurar ali o proletariado, enfim. Os falangistas, nesse caso, né, como teriam uma influência muito forte da Espanha, eu acredito que eles seriam ali as pessoas que iriam fazer o serviço sujo ali da monarquia argentina para combater os comunistas. Mas eu acredito que assim que a Segunda Guerra Mundial se iniciasse e o fascismo e o nacionalsocialismo não começassem a ser visto com os bons olhos, provavelmente, né, esses falangistas, e vendo ali que os falangistas, né, por mais que eles tivessem uma certa ligação ali com a monarquia, mas eles tiraram o trono. E quem tira o trono mexe no poder e ninguém quer sair do poder. Então, a partir do momento em que a falange espanhola tirasse a monarquia espanhola, a Argentina iria ficar esperta aí com os falangistas que estavam ali na Argentina e provavelmente ia mandar alguma polícia, alguns soldados ali e ficar de olho neles, né? Então, eles se manteriam neutro na Segunda Guerra Mundial. Provavelmente alguns voluntários argentinos, falangistas, iriam ali para a divisão azul, mas a Argentina em si não acredito que iria entrar em guerra, ao menos não militarmente, talvez logisticamente ao lado dos aliados, ao lado dos Estados Unidos, né? Dando portos para eles, emprestando portos, enfim, recursos naturais, vendendo até mesmo algumas coisas para ajudar na economia. Mas não acredito que eles iriam intervir diretamente, lógico, né, que talvez alguns voluntários que compactuassem ali com o fascismo ou com o nacionalsocialismo pudessem acabar indo ali para uma divisão azul da vida. Enfim, tempo vai, tempo vem. Nesse tempo aí da Guerra Fria, teríamos aí uma imagem bem conhecida, né, o famoso Juan Domingues Perón. E com isso, bem, o que poderia ter acontecido? Perón poderia sim ser uma figura marcante aqui nessa teoria também, mas sim como um republicano e que tentasse aí dar um golpe de Estado e que, diferente dos movimentos republicanos anteriores, eles teriam um estudo, teriam técnicas de combate, porque Perón poderia ter sido um dos voluntários, que na real ele foi, que foi ali para a Segunda Guerra Mundial participar ali do lado ali dos italianos, dos espanhóis, e com isso ele poderia voltar ali com táticas de guerra, com experiência em campo de batalha, e isso poderia acabar gerando sim um certo incômodo ali, aí de fato no rei argentino ou na rainha argentina, fazendo com que Perón ali fosse procurado. E a partir de uns 2 anos e meio de incidentes republicanos e muita propaganda,
aí sim Perón seria perseguido e provavelmente ele teria pego o exílio aí na Espanha, como foi na vida real. Mas a partir daí a Argentina ela iria precisar se militarizar bastante, principalmente dentro do próprio país, para evitar que esses movimentos republicanos comecem a borbulhar cada vez mais e que a monarquia acabe. Então, nessa na Guerra Fria, a monarquia argentina, eu acredito que seria um momento que eles mais seriam um punho de ferro, um punho fechado mesmo. E como é que fica a situação das Falklands, né? Eu acredito que nós não precisamos alterar isso também, afinal o rei ou a rainha, numa tentativa de ganhar mais popularidade, eles iriam falar assim, não, vamos pegar as Malvinas, vamos pegar as Falklands para a gente de volta e mostrar aqui que o europeu não manda mais na gente e não vai ocupar mais nenhum território nosso, e o povo argentino poderia bater palma, comemorar, mas o final nessa teoria seria o mesmo. E bem, já adiantando aí para os tempos atuais, eu acredito que não ocorreriam grandes mudanças, contanto, né, que a Argentina seria basicamente a única monarquia aqui na América do Sul. Provavelmente o governo dele estaria um pouquinho melhor do que está hoje. Não acredito que seria uma monarquia tão desenvolvida quanto são as monarquias da Europa, talvez algumas da Ásia, como por exemplo o Japão, mas seria talvez do primeiro ou segundo país mais desenvolvido aqui da América do Sul, sendo basicamente um exemplo lá fora e tendo muito mais contatos aí com os europeus, principalmente os espanhóis, né, no sentido de eles terem mais voz ativa em relação ao mundo afora, tá? Não só assuntos internos, não, eles poderiam talvez ter um pouquinho mais de influência no mundo afora, mas também acho que só até a página 3, né? Todo mundo fala só até a página 2, não, só até a página 3 dessa vez, pelo fato de ser uma monarquia, eu acredito que eles, né, teriam muito mais relações também com a Inglaterra, né, com o Reino Unido como um todo, com a Espanha principalmente. Mas, né, como eu já havia dito, ele aqui na América do Sul não seria algo tão diferente. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar, fica à vontade, só dê aquele crédito. Inscrito que me pediu essa teoria, eu demorei, mas eu fiz, me conte aí, você gostou ou não, comentem aí o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Peçam a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço, beleza? E enfim, passe esse vídeo para um amigo, para uma amiga, ou como a pessoa se identifica, e fala assim, mano, você já imaginou se a Argentina fosse uma monarquia inca ainda por cima? Não, mentira, como assim? Daí você vai lá e explica o plano inca, comenta da TV Imperial, que eles vão explicar melhor do que eu. E daí você vai lá e passa esse vídeo nessa teoria para eles, beleza? Enfim, não se esqueçam, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Me segue no Insta, me segue no Twitter, nas minhas outras redes sociais, vou estar deixando aí na descrição. Não se esqueçam de ver as outras teorias, tanto no card quanto na descrição, beleza? E quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Enfim, falou e fui!